Olá, eu sou Roseli Rossi, nutricionista, especialista em nutrição clínica funcional e fitoterapia, e vou falar um pouquinho hoje a respeito do zinco, um mineral que é essencial para o nosso organismo. Essencial porque se nós não consumirmos através da nossa alimentação ou da suplementação, o nosso corpo não consegue fabricá-lo. E é um mineral muito importante, ele tem uma participação de mais de 300 funções do nosso organismo e ele está presente principalmente nos músculos, nos ossos, no fígado e na pele. 60% do zinco está presente nos músculos. E ele começou a ser estudado há 50 anos atrás, onde observaram que uma população tinha muitos problemas de imunidade, muitas disfunções na imunidade e perceberam casos de diarreias graves e aí foram começar a pesquisar e viram que naquela população havia uma carência muito grande de zinco. O solo era pobre em zinco, as pessoas tinham pouco consumo em alimentos fontes de zinco e também consumiam muitos cereais que tem o ácido fítico, que é um contraponto para a absorção do zinco. E aí eles perceberam então que o zinco é um mineral que poderia estar correlacionado com o sistema imunológico. E a partir daí começaram a estudar com mais profundidade o zinco e descobriram, entre outras ações muito importantes que ele tem, a questão que ele é realmente imprescindível, ou seja, fundamental para o sistema imunológico. Bom, muito bem. E quais são essas ações tão importantes que o zinco tem na nossa saúde? O zinco é importantíssimo para a proliferação das nossas células, né? Então, não só para o crescimento, mas pelo desenvolvimento de todas essas células dentro da normalidade e a manutenção de todas essas células. Ele é muito importante para a maturidade sexual. Então, ele é importante para a fertilidade do homem, para a fertilidade da mulher, ele faz parte de síntese de hormônios, ele está presente aí na formação de espermatozoide. Ele também é muito usado quando a gente tem hiperplasia benigna de próstata, quer dizer, a gente não, os homens têm, então o zinco ele é muito importante para poder então prevenir ou até tratar esse tipo de problema. Com relação a outras funções, a gente tem também ações importantes no zinco na pele. Então, pessoas que têm acne, né, na adolescência, por conta de picos, desequilíbrios hormonais, queimaduras, eczemas, quem tem rosácea, né, o zinco também age de uma forma muito benéfica para esse tipo de disfunção. E ele é um excelente anti-inflamatório. Então, desde inflamações gástricas, intestinais, então gastrite, úlcera, como síndrome do intestino irritado, doenças inflamatórias intestinais, né, diversas, assim como doenças crônicas não degenerativas e não transmissíveis, que também têm uma característica inflamatória, como diabetes, doenças cardiovasculares, hipertensão arterial e a própria obesidade. Então, ele age aí diminuindo a inflamação do endotélio, né? Dentro dos nossos vasos, dentro das nossas artérias. Então, ele é muito importante com relação a essa ação anti-inflamatória. E também tem uma ação antioxidante. Então, diminuindo os prejuízos dos radicais livres que se formam em excesso no nosso organismo, prejudicando aí toda essa membrana celular e fazendo com que haja uma aceleração no envelhecimento das nossas células, né? Além disso, ele é importante para a cicatrização de tecidos. Então, quando a gente vai fazer uma cirurgia, é importante a gente saber que o zinco está em quantidades adequadas. Por quê? Porque ele colabora demais com a cicatrização. Então é importante, por isso que a gente sempre tem que estar avaliando não só um consumo, incentivar um consumo de alimentos fontes de zinco, mas também estar dosando ele a níveis de exames laboratoriais, principalmente para esses casos. Ele também é importante para quem tem um hipotiroidismo, porque ele ajuda na conversão, gente,
do hormônio T4 para o T3. Então, a glândula tireoide, ela fabrica o hormônio T4, mas se não tiver zinco suficiente, a gente não consegue fazer essa conversão. E quem age nas nossas células, quem atua, a forma ativa do hormônio tiroidiano é a forma T3. Então, é importante a gente ter zinco em níveis adequados. Além disso, ela ativa receptores lá no hipotálamo para fazer, então, a produção dos hormônios tiroidianos. Então, ela é muito importante também para isso. É importante para quem tem doença autoimune, como lúpus, e demais artrite reumatoide. É importante a gente ter zinco aí em quantidades adequadas. Ela também ajuda para quem tem diabetes, porque ela faz com que haja um metabolismo melhor da glicose, uma melhoração da insulina, né? Então ela é importante para também excretar um metal tóxico que é o cádmio. O cádmio está muito presente no café instantâneo, nas gorduras e óleos hidrogenados, né? No fumo, para quem fuma, a gente tem muito a presença do cádmio e ele é um mineral que tem que ser realmente eliminado o mais rápido possível. O zinco ajuda na eliminação do cádmio para que ele não se armazene em tecidos aí, prejudicando a saúde como um todo, né? E o zinco também é muito bom, gente, como antidepressivo. Ele não só potencializa, ajuda, né, a função de quem já faz uso da medicação antidepressiva, mas também ele protege nossos neurônios, ele ajuda a sintetizar dopamina, serotonina, né, que são neurotransmissores que vão ajudar a gente a ter mais bem-estar, melhorar o nosso humor, né, enfim, hormônios positivos, né, que fazem tão bem para a nossa saúde mental. Então, ele evita o estresse oxidativo da parte neurológica, diminuindo o risco, inclusive, de Alzheimer. Então, olha só a importância que a gente tem nesse mineral. E sem dúvida nenhuma, gente, ele tem uma ação importantíssima no sistema imunológico. Por quê? Porque observaram, como eu falei para vocês, né, que foi o início do estudo do zinco, que pessoas que têm zinco baixo têm deficiências imunológicas, têm deficiências nas respostas imunológicas. Então, quando eu tenho zinco adequadamente, eu tenho melhores respostas. Por quê? Porque ele ajuda na proliferação de células de defesas, principalmente os linfócitos. Então, os linfócitos, gente, eles são células que vão ajudar a gente ter melhores defesas. E quando nós não temos o zinco, a gente pode ter, inclusive, uma deficiência e isso faz com que a gente tenha muito mais facilidade de adquirir, de proliferar vírus e bactérias no nosso corpo, porque a gente está com o nosso sistema imune enfraquecido, sem todas as defesas que nós precisamos. Então, no momento de perigo, quando a gente tem, por exemplo, uma pandemia, como o Covid-19, é imprescindível a gente ter níveis adequados de zinco. Tanto é que agora, nesse momento, ele foi até livre de impostos pelo nosso presidente. Por quê? Porque viram, através de estudos, né, o Ministério da Saúde viu que a vitamina C, a vitamina D e o zinco poderiam colaborar para poder fortalecer o nosso sistema imunológico. E com relação a isso, para beneficiar o consumo do zinco, né, estimular o consumo do zinco via suplemento, fizeram então essa modificação aí na questão de impostos, diminuíram as taxas, né, ou isentaram ele de taxas. Olha só, gente, a que ponto a gente chega, que bom, né, que é realmente uma evidência científica de fato fez com que se tomasse uma atitude como essa, em pró e benefício da saúde de uma população, né? Não só agora, mas em qualquer virose ou qualquer infecção bacteriana, né? O zinco aí, ele é muito importante e deve estar adequadamente aí sendo consumido. E eles perceberam, né, um estudo aí feito há pouco, em 2014, não é tão pouco, há 6 anos atrás, enfim, eles perceberam que os pacientes que tinham bons níveis de zinco eram pacientes que eles reduziam o tempo de infecções, né, contraídas aí por vírus e bactérias, e também os sintomas eram muito menos intensos, né? Então,
para vocês verem que a gente tem muitas evidências, tem muitos estudos que comprovam essa função do zinco no nosso organismo e realmente é muito bem-vindo, não só na pandemia, não só nas mudanças aí de estações, que a gente tem mais suscetibilidade a contrair resfriados, gripes e viroses de uma forma geral, mas através de todas as funções que ele desempenha no nosso organismo, é bom que a gente sempre esteja com níveis adequados de zinco, tá? E aí, quando a gente tem deficiência, a gente vai ter um comprometimento de ordem geral no que se refere a essas ações que ele age, ou seja, eu tenho deficiência no crescimento, crianças que têm níveis menores de 70 microgramas por decilitro no cabelo, que é um exame que a gente faz de dosagem de zinco no cabelo, são crianças que comumente têm atraso no crescimento. Então, olha só a importância, né, do zinco aí. E a gente pode ter anorexia, nós podemos ter, então, deficiência de crescimento, disfunções imunológicas, dificuldade de cicatrização, a gente vai ser muito mais susceptível a contrair inflamações e infecções, né? Enfim, eu tenho vários problemas que podem ser acarretados em virtude dessa questão de não ter níveis adequados de zinco e ter uma deficiência desse mineral. Posso ter diarreia. E quais são as causas que podem levar à deficiência? Bom, gente, além de eu ter problemas às vezes absortivos, né, eu tenho um problema talvez que eu não possa digerir, tem pessoas que têm dificuldade de metabolizar esse mineral, eu também tenho alguns agravantes. Quando eu tenho problemas, doenças renais, doenças hepáticas, eu também vou ter uma diminuição na absorção do zinco. Além do que, pessoas que fazem uso abusivo do álcool também têm a diminuição. E tem algumas patologias genéticas que também acabam acontecendo isso. Fora isso, são as pessoas que não comem alimentos ricos em zinco, né? São pessoas que vivem, às vezes, em ambientes, em lugares onde o solo é muito pobre de zinco, então até elas podem comer alguns alimentos, mas a concentração de zinco não é adequada. Então essas são as principais causas que podem ocasionar deficiência de zinco. Bom, muito bem. E o excesso de zinco também causa efeitos no nosso organismo, como, por exemplo, esse gosto metálico na boca, né? Porque, uma coisa importante, eu não posso deixar de falar para vocês, é que o zinco também, ele tem essa ação, gente, sensorial, ele ajuda o paladar, ajuda o olfato. E quando a gente tem uma deficiência de zinco, a gente pode ter sim uma interferência tanto no paladar como no olfato. Então, quando eu tenho o excesso desse zinco aí no nosso organismo, eu posso ter esse gosto metálico na boca, diarreia, vômito, transtornos de ordem gástricas intestinais, dores de cabeça. Isso ocorre quando há excesso do mineral, tá? E quando há falta, eu vou ter comprometimento no olfato e no paladar. Ok? E os níveis adequados de zinco, né? Eu vou medir o zinco aí no plasma e eu preciso ter o valor de referência aí que os estudos recomendam, que é entre 70 a 120 microgramas por decilitro de zinco, né? O ideal é que seja acima de 96, pelo menos para a gente poder saber que realmente a gente tem um zinco aí em níveis adequados para poder cumprir com todas essas ações do nosso organismo. Tá? E, gente, quando eu vou falar de requerimento de zinco diário, né, também os estudos demonstram que entre 15 e 20 miligramas por dia seria o adequado. Homens precisam mais, principalmente quando eles estão na fase de desenvolvimento, desempenho sexual mais ativo, até por conta da formação de espermatozoides, né? E também o zinco é muito bom para desempenho, não só sexual, mas também desempenho físico, né? Atletas precisam de uma quantidade de zinco boa, né? Pessoas que têm deficiência na imunidade, crianças, gestantes, lactantes, idosos. Então, são pessoas que às vezes precisam de um pouquinho mais de zinco do que o recomendado. Mas toda vez que eu vou suplementar zinco, eu tenho que fazer os exames laboratoriais para poder saber, então,
quanto que eu vou dar de zinco para poder chegar em níveis adequados. Então a suplementação, gente, tem que ser sempre feita de forma individualizada. Fazendo sempre uma anamnese, uma boa clínica, para poder estar aí avaliando os sinais e sintomas que o paciente possa ter, junto, né, cruzando com os exames laboratoriais, e aí sim fazer a suplementação. Caso contrário, eu só vou fazer um incentivo, né, um estímulo de alimentos fontes de zinco, ok? Dosagens acima de 40 miligramas podem ser tóxicas. Então, cuidado. E cuidado também com a autossuplementação, gente. Por quê? Porque às vezes vocês vão comprar um zinco que tá aí junto de um polivitamínico que não tá quelado, por exemplo. Então, a biodisponibilidade dele é muito pequena. Mineral tem que estar quelado. Quelado é junto com o aminoácido para melhorar a biodisponibilidade. Pode estar aí com uma glicina, um glicinato, ou pode estar com picolinato, enfim, são formas de que a gente sabe que a biodisponibilidade é melhor de zinco, ok? Bom, e quais são os alimentos fontes de zinco agora? Alimentos fontes de zinco são, já que ele se armazena mais nos músculos, são fontes proteicas, né? De origem proteica animal, tanto as carnes, como peixes, como o frango, quanto ovos, mas os frutos do mar, camarões e ostras principalmente, eles têm uma concentração de zinco muito boa, são as melhores fontes. Como a gente sabe que ostra e camarões não é de uso muito comum por toda a população, a gente vai incentivar as outras fontes de proteínas. E para quem é vegano, vegetariano, a gente tem boas fontes também através dos grãos. Então, feijões, lentilhas, grão de bico, ervilhas, o próprio espinafre, as sementes de uma forma geral, gente, especialmente a semente de abóbora, castanhas, amêndoas, o germe de trigo, também são muito boas fontes de zinco para quem é vegano e vegetariano. Agora, a gente precisa tomar um cuidado, sabe? O cuidado de melhorar, potencializar a biodisponibilidade do zinco na nossa alimentação. Então, quando a gente vai pensar em absorver o máximo do zinco através dos grãos, por exemplo, eu vou ter que fazer com que esse grão fique de molho. Por quê? Porque o ácido fítico presente em alguns alimentos e especialmente aí nos grãos, feijões, ervilhas, lentilhas, ele atrapalha, ele prejudica a absorção do zinco. Então, deixando de molho por 8 a 12 horas, em água a temperatura ambiente, e depois desprezando essa água, né, e colocando uma água limpa para poder fazer o cozimento, eu vou estar reduzindo a quantidade de ácido fítico presente no grão e melhorando a absorção então do zinco. Além disso, é importante também falar sobre o ácido fítico presente nas fibras, tá? E até nas sementes. Então, tem essa presença e pode ter um prejuízo na absorção. Mas não por isso que eu vou deixar de comer as fibras na alimentação. Por isso que é de tudo um pouco, né? Mas dessa forma, não é comer demais fibras também, porque daí eu acabo prejudicando a absorção do zinco. Outra coisa, gente, quando eu tenho aí o uso de laticínios, muitos laticínios também fazem com que essa ação do ácido fítico seja potencializada e prejudique a absorção do zinco. Então, cuidado com laticínios em excesso, principalmente quem é vegano e vegetariano aí, hein? E com suplementos de ferro. Quando eu tenho alta concentração de ferro na mesma refeição que eu tenho zinco na forma de alimento, eu vou prejudicar. Eu vou fazer com que haja uma eliminação desse zinco. Agora, quando eu tenho na forma de alimento ferro, alimentos fontes de ferro e alimentos fontes de zinco, isso não ocorre. É só quando tem altas concentrações de ferro, tá? Então, não consumam suplementos de ferro junto com alimentos que são ricos em zincos e eu quero potencializar aí a absorção desse zinco, ok? Outra coisa importante é também que toda vez que eu for dar uma suplementação de zinco, eu dar cobre, não no mesmo horário. Por quê?
Porque quando eu dou zinco, eu vou fazer com que haja uma eliminação do cobre, eu favoreço isso. Então fazendo isso, eu tenho que toda vez que eu repor um, eu vou repor outro, para que não caia na deficiência. Deficiência de cobre, gente, pode apresentar uma anemia, pode dar mais risco de ter anemia. Então, por isso, a gente tem que ter um cuidado especial quando a gente faz uma suplementação, pensando que os nutrientes agem em sinergia. E quando eu quero biodisponibilizar ao máximo um nutriente para que eu tenha níveis adequados e tenha todas as ações deles benéficas no meu organismo, eu tenho que saber como que essa interação acontece entre minerais, entre outros nutrientes, vitaminas, enfim, para que a gente consiga obter ao máximo do que a gente está querendo e atender os objetivos máximos em prol da nossa saúde. Portanto, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre zinco. Espero ter gostado e até a próxima. Tchau, tchau.